Shalom, queridos, graça e paz, pastor Marcos Dias, nessa madrugada de hoje aqui, passando esse momento para compartilhar algo do eterno. Eu costumo dizer que nada muda se você não mudar primeiro. Tudo muda depois que se toma uma atitude. As mudanças, elas são consequências de nossas atitudes, e nossas atitudes produzirão em nós mudanças. Quando nós falamos de Davi, nós lembramos do salmista. E deste momento que a palavra diz que o gigante filisteu afrontava o exército de Deus vivo. E Davi, naquele contexto, Davi se aborrece com aquela situação. O povo de Deus afugentado, com medo, estarrecido. O exército mais poderoso da terra retraído. E Davi pergunta quem é aquele circunciso para afrontar o exército do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que Davi vai até o rei Saul, se apresenta como candidato a derrubar aquele gigante, e até Saul desacredita. E Saul naquele momento não tinha saída a não ser permitir que Davi fosse lutar com o gigante. E naquele momento Saul empresta para ele a sua armadura. E Davi usa aquela armadura, mas não consegue se locomover. E Davi decide tirar aquela armadura. E tem um momento da luta, quando Davi se apresenta diante do gigante. O gigante subestima Davi, porque Davi era pequeno, era um moço. Davi não era um soldado do exército de Israel. Ele era um pastor de ovelhas, uma pessoa mansa. Ele era alguém que ninguém pensava ou imaginava que poderia ser usado para tal feito. Ele era anônimo até aquele momento. Haja vista que Deus tinha mandado o profeta ir na casa de Davi há tempos atrás para consagrar um rei. E quando o profeta chega lá e vê os filhos, do belemita, e ele pensa que um daqueles homens poderiam ser o rei de Israel, mas Deus fala para ele assim: eu não vejo como você vê, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E o profeta pergunta para seu pai: porventura você ainda tem algum filho? Ele fala: tem um Davizinho que está lá cuidando das ovelhas. Aí o profeta diz a ele: chama ele aí, que ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi chega lá, Deus testifica no coração do profeta. O profeta derrama o óleo na cabeça de Davi, e a Bíblia vai dizer que Davi é possuído pelo Espírito de Deus. E daquele dia em diante, o processo de Deus na construção de um rei em Davi, no sonho que Deus sonhou para Davi. E chega no dia crucial da batalha, o gigante afronta o exército de Deus vivo, e o exército mais poderoso teme, o rei Saul teme, todo mundo teme, e Deus levanta o improvável Davi. E Davi vai lá, e Davi decide lutar com o gigante. Davi diz: hoje eu cortarei sua cabeça e darei às aves dos céus. E toda nação saberá que sobre a terra existe um Deus que é poderoso, o leão da tribo de Judá. Isso falando com as minhas palavras. Eu creio que ele diz assim: nunca mais você vai afrontar o exército do Deus vivo, porque o exército do Deus vivo não é movido pela vontade nem desenrolar de homens, mas pelo poder de Deus. E Deus usou Davi de uma maneira poderosa. E quando nós chegamos lá no versículo 48, diz assim, no verso 48 diz assim: então Davi se apressou para a batalha. No momento da batalha, Davi está diante do gigante, e Davi não tinha espada, Davi só tinha pedra e a funda. E o gigante tenta se locomover e Davi se antecipa. E quando Davi se antecipa, ele lança a pedra, bate na testa do gigante, e o gigante cai para trás. Davi se antecipa, corta a cabeça dele com a espada.
e o nome do Senhor é glorificado. O que é que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não deixe para amanhã a atitude que lhe trará vitória hoje. Não deixe para amanhã para entregar sua vida para Jesus. Não deixe para amanhã para orar pelo seu irmão, para perdoar aquele que te ofendeu. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Fica a dica. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, que pode fazer agora. Nesse momento, eu te convido a orar comigo. Feche os teus olhos onde você estiver. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos apresentamos diante do Senhor nessa madrugada. Meu Deus, sabendo que as mudanças são consequências de nossas atitudes, e nossas atitudes produzirão em nós mudança, produzirão em nós vitória. E nesse momento, produz, Pai, a vitória sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da nação brasileira, sobre a nação de Israel. Meu Deus, sobre cada pátria, meu Deus, sobre cada homem, cada mulher, cada família que é representado nessa oração. Manifesta, Deus, a tua glória e concede para eles vitória. Supre as suas necessidades e muda a tua história. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Shalom Adonai, Pastor Marcos Dias. Fica com Deus.